Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Solange Tomiyama, sou doutora e mestre em Direito, advogada, coordenadora de curso e professora universitária há mais de 20 anos. E venho aqui partilhar um pouco da minha vivência e da minha convivência com alunos universitários, para então deixar registrado essa minha rica experiência. No vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre um questionamento que geralmente o professor faz após a prova. Por que será que alguns alunos aprendem mais do que os outros alunos? O objetivo do vídeo é ver, a partir desse diagnóstico de um resultado pós-prova, quais são os alunos que foram aprovados, por que tantos alunos não foram, ou porque alguns alunos não conseguiram aproveitar ou alcançar o resultado esperado. Até para, a partir desse diagnóstico, conseguir traçar algumas estratégias e até mesmo perceber ou entender melhor o seu aluno, entender a dificuldade, entender o perfil, entender também que existem alguns alunos que talvez não estejam te entendendo. Então, cabe ao professor também fazer uma autorreflexão e tentar, então, trazer um pouco de esperança, né, para que a partir daí possa então no próximo semestre o aluno alcançar um resultado melhor. Bom, para isso então a gente tem que entender o que envolve o aprendizado, o que envolve a avaliativa. Eu particularmente entendo, e já falei isso nos outros vídeos, que uma prova, algumas alternativas respondidas num dia, elas não são o suficientes para dizer que aquele aluno é bom ou não é. Eu acho que a avaliação do aluno, ela deve ser global, ela deve envolver não só aquele dia específico marcado pela faculdade, mas também no decorrer do dia a dia, em situações específicas de dinâmica de grupo, de estresse, de elaboração de trabalho. Então, é necessário trazer algumas dessas estratégias de avaliação para você então concluir, não, de fato, o aluno está aprendendo ou não, o aluno não está aprendendo. Então, primeiro quesito é isso. Segundo, que é óbvio que não existe um padrão único de aluno, porque o aluno ele pode ser mais visual, ele pode ser mais introspectivo e estudar sozinho, ele pode ser um aluno mais auditivo, pode ser um aluno mais de memorização. Então depende do aluno e a gente também tem que traçar esse diálogo com o aluno para então saber mais a fundo quais são as áreas de interesse, as matérias de interesse, o porquê desse interesse, para então poder, a partir desses insumos, né, desses elementos, poder então falar assim, nossa, esse aluno a gente pode usar essa estratégia que ele vai guardar para sempre, ou se não. Então, o aprendizado vai além, né, além mesmo da sala de aula e além do próprio conteúdo dado. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade e essa consciência que a gente tem que estimular o aluno a ficar incomodado para que ele busque mais um aprofundamento sozinho. Porque eu acho que a faculdade é isso, né? Dá um start, um pontapé para ele ampliar os seus conhecimentos. E quais são as estratégias para os professores em relação aos alunos e até mesmo para você, aluno, que está um pouco frustrado porque, poxa, eu não fui tão bem, eu estudei o caderno do colega, o colega estudou o meu caderno e ele foi melhor que eu, e por que ele aprende mais do que eu? Ora, você tem que entender que o seu colega, ou ele tem um propósito, ele sabe para que serve aquela matéria, ele sabe a utilidade daquela matéria, ele sabe que ele pode trabalhar com aquela matéria, ele sabe que é importante aquela matéria, que ela está vinculada a uma outra matéria. Então, ele tem um propósito, tem um objetivo ao estudar aquela disciplina. 2, eu fiquei sabendo esse quesito hoje. Tem um aluno que foi muito bem, e ele foi muito bem na minha matéria porque ele tem medo. Então,
Quando eu passo na sala de aula, eu vou pegar no pé dele, ele fica atento, com o olho arregalado, prestando atenção, para que eu não cisme com ele, eu não comece a pegar no pé dele, ou acho que ele tá viajando. Então ele fica lá com atenção dobrada em tudo que eu falar, porque se eu perguntar, ele vai poder responder, e assim eu não vou pegar no pé dele. Porque, de novo, eu só pego no pé de quem está rateando, quem não está prestando atenção, ou quem, de repente, ainda não pegou o fio da meada. Então, às vezes, quando a gente tem esse relacionamento, ou essa relação de amor e ódio, ou de medo e felicidade, talvez esse sentimento dê uma ligação com a disciplina. E esse aluno me confidenciou que foi isso que ele conseguiu na minha matéria. Por muito medo, ele então estudou, por muito medo, ele prestava atenção, por muito medo de eu não ficar pegando no pé dele, ele ficou anotando, porque ele é muito tímido. Então ele acho que não ia suportar de eu ficar brincando ou até mesmo chamando o nome dele toda hora. E 3, você tem que saber que se você foi mal porque a estratégia que você usou não funciona. E que você tem que agora mudar. Ah, mas eu estudei com meu amigo e meu amigo foi bem, eu não fui. Então a estratégia serviu para ele e não serviu para você. Então, de repente, se você estudou sozinho, talvez seja em grupo. Talvez em grupo, estude sozinho. Se você estudou só lendo, então estude escrevendo. Se você estudou escrevendo, mas você não fez exercício de fixação, então comece a ver as outras estratégias, principalmente perguntando para quem foi bem. E aí, assim, como é que você estudou? E aí, talvez a estratégia que a pessoa utilizou, talvez ela sirva para você, ou talvez seja uma outra alternativa para você pensar. Mas tenha ciência que a estratégia que você usou agora não funcionou. E não vai funcionar. Porque não tem milagre. Não tá dando certo. Ora, é aquela velha história. Em time que tá ganhando, você muda? Não. E time que tá perdendo? Vai continuar do mesmo jeito? Também não. Ok? Porque eu tenho que dizer algo a você. A tendência com o curso de Direito é só piorar. É só ficar mais difícil. E se tá difícil agora, o próximo vai ser mais difícil ainda, como se fosse, eu brinco, um videogame. A fase que você tá difícil de passar, né? A próxima é pior, tá? Mas eu tenho certeza que você vai sobreviver. Você vai sobreviver porque você precisa terminar a faculdade, porque você não tem tempo mais para perder em sala de aula, porque você não tem tempo precioso para estudar, para fazer de novo a matéria, ou ainda para estudar e aí passar raspando e depois quando você se formar ficar mais 5 anos tentando passar no exame da ordem. Não, você não tem tempo, você não goza desse privilégio de tempo. A gente tem que acontecer, a gente tem que começar a prosperar na carreira. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que são os resultados bons e ruins que servem como diagnóstico para a gente tomar atitudes. E essas atitudes, tanto de mudança, quanto de aprimoramento daquilo que está dando certo, tá? Não tente mudar em tipo que está ganhando. Se está ganhando, beleza, eu vou aprimorar, tá? E vejam quais são as estratégias dos colegas que foram bem. Então, peça ajuda. Pergunta como é que ele estudou. Peça para ele te ajudar a estudar. Porque eu tenho essa frase que ficou bem marcada comigo, que um aluno que me colocou. Ser aprovado num concurso, aprovado numa prova, aprovado na faculdade, não é sobre quem sabe mais, mas é sobre quem se preparou corretamente, ok? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém que de repente está desanimado, não foi muito bem na prova e não entende por que eu fui bem e você não foi. E nessa hora ele possa traçar a estratégia dele, ok? E se inscreva no canal, porque assim eu sei que você gosta de vídeos que eu faço com muito cuidado, com muito carinho, observando os meus alunos, a minha experiência daqui, para dividir um pouco com você daí, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, um grande beijo, até semana que vem.